Pessoal, professor Cristiano aqui para mais uma aula do nono ano. Dessa vez vamos falar de um tema importantíssimo, vamos falar da ascensão dos regimes totalitários, né, do fascismo e do nazismo lá no período entre guerras na Europa. Né? Nós vimos aí nas últimas aulas alguns acontecimentos, né, que atingiram a Europa no período ali pós Primeira Guerra Mundial, né? Primeiro a Revolução Russa, né, que aconteceu lá na Rússia e levou à formação da União Soviética, e vimos também, aliás, na última aula, a crise de 1929, né, que levou aí a uma crise geral dos países capitalistas e levou ao endividamento aí de alguns países na Europa, especialmente a Alemanha. Né? Então nós vamos ver como que esses fatos todos levaram aí, ou pelo menos auxiliaram, à ascensão dos regimes totalitários de extrema direita, né? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Né? Esses regimes, a chegada ao poder desses regimes e de seus líderes vão ser um dos grandes responsáveis aí pela Segunda Guerra Mundial. Tá? Então estamos nos preparando, caminhando aí para a Segunda Guerra Mundial, certo? Vamos começar então? Sem demora, vamos lá. Está aqui o tema: ascensão dos regimes totalitários na Europa, certo? Começando aí com a imagem. Vocês conhecem provavelmente aí um dos personagens aí que está retratado nessa foto, né? O Adolf Hitler. Mas ao lado dele nós temos outro importante líder aí do fascismo na Itália, né? Outro responsável aí pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, que foi o Benito Mussolini, tá? O líder aí do fascismo, ele que vai lançar aí as linhas mestras aí desses regimes totalitários de extrema direita, tá? A gente fica sem entender muito bem, né, até hoje, como que essas figuras chegaram ao poder, e é justamente isso que nós vamos tentar explicar para vocês aqui nessa aula. Né? Como que essas figuras, esses líderes autoritários, né, que levaram aí à execução de judeus, né, de milhares de judeus, e à perseguição de outros grupos que não concordavam com os ideais deles, como que eles chegaram ao poder. É justamente esse o tema da nossa aula de hoje: a ascensão dos regimes totalitários, né, especialmente o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Nós temos que entender o que estava acontecendo com a Europa pós Primeira Guerra Mundial. Né? Nós vimos lá que acontece nos Estados Unidos a Grande Depressão, a crise de 1929, né? E aí, como efeito dessa crise, nós temos nos Estados Unidos um aumento do desemprego, a falência de bancos, a falência de empresas, de indústrias, né? Um desemprego geral e uma crise econômica que vai se espalhar para todos os países capitalistas. Né? Como os Estados Unidos se tornou a grande potência capitalista pós Primeira Guerra Mundial, e ela era os Estados Unidos que emprestava dinheiro aí para os regimes, para os países europeus que estavam tentando se reconstruir aí durante esse período que nós chamamos de período entre guerras, né? Os Estados Unidos, quando entra em crise, ele vai passar a cobrar esses países, né? Principalmente a Alemanha. Né? A Alemanha, depois do Tratado de Versalhes, ela foi responsabilizada pela destruição da Europa e ela tinha que reconstruir a Europa toda. Fez muito disso pegando dinheiro emprestado dos Estados Unidos, né? E a Alemanha, então, com a crise americana, os Estados Unidos vai começar a cobrar lá as dívidas desses países e a Alemanha vai se tornar também muito... a crise vai ser muito pior na Alemanha. Tá? Outra coisa que aconteceu foi o medo da Revolução Bolchevique. Conforme nós já estudamos também, né, a Revolução Russa de 1917 levou ali a uma experiência aí de um governo socialista, né, que se retira ali do capitalismo, né, que estava ali nesses grandes impérios da Europa. E esse perigo bolchevique, ou o perigo da expansão, né, da Revolução Socialista que aconteceu na Rússia e levou à formação da União Soviética, ele começa a se espalhar pela Europa toda. Tá? E aí as classes médias e as elites, elas vão começar a organizar movimentos anticomunistas, né, ou anti-bolcheviques. Né? Então eles vão tentar barrar a Revolução Bolchevique, barrar a Revolução Socialista que aconteceu na Rússia, para que ficasse ali só naquele local e não se espalhasse para o restante da Europa. Então tinha esse grande medo, né, o perigo bolchevique, está aqui no slide, né, ou um grande medo de que essa Revolução Socialista se espalhasse pela Europa. Tá? Além disso, né, eu falei da crise aí, né, a crise atingiu os Estados Unidos e, consequentemente, os outros países capitalistas também entraram na crise, sofreram as consequências dessa crise. E aí nós temos aí um aumento do desemprego, né, um aumento do endividamento dos estados,
um aumento da inflação, né? Então, aquela corrente política ali, capitalista, né, que é a base do capitalismo, chamado liberalismo, né, que fala lá que o Estado não tem que interferir na economia, né, que o próprio mercado ele vai se regular, aquelas ideias todas, né? Essas são ideias liberais, são ideias do liberalismo, que vem lá das teorias do iluminismo, vocês já estudaram lá atrás, né? Essas ideias do liberalismo começam a entrar em crise também, porque foi graças a elas que os Estados Unidos entrou naquela crise de 1929. Então, nós temos movimentos políticos surgindo ali que eles vão ser anticomunistas, pelo medo da Revolução Socialista, né, da Revolução Bolchevique, e também vão ser antiliberais. Né? Então são movimentos que pregam um governo autoritário, militarizado, né, que interfere ali nos países, mas que é anti-esquerda, anticomunista, né, antissocialista. Então a gente tem esses movimentos ganhando cada vez mais força na Europa. Tá? Na Alemanha ainda a gente tem ainda uma condição extra, né, uma causa extra, que é o sentimento de revanchismo ali. Né? A Alemanha o povo alemão se sentiram prejudicados após o fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi considerada a grande responsável pela guerra, né? E aí o povo alemão sentia que as condições do Tratado de Versalhes foram injustas com a Alemanha, né? E que aí ela tinha esse sentimento de rivalidade aí com os outros países, né? Então esse sentimento aí das condições humilhantes impostas pelo Tratado de Versalhes à Alemanha vai levar a um nacionalismo alemão, né? O povo alemão vai ser insuflado aí a essa questão do nacionalismo, do orgulho alemão que está sendo atacado pelos outros povos, né? Isso vai levar aí ao regime do nazismo, que nós vamos ver lá na frente, tá? Mas antes do nazismo, a gente tem que falar um pouquinho sobre os regimes totalitários, de um modo geral, algumas características deles, né? A primeira característica é o ultranacionalismo. Então são regimes que valorizam a pátria, né? Mas de uma forma assim extrema, né? E aí vão contra todos aqueles que não fazem parte daquela pátria. Então são movimentos considerados xenófobos, ou seja, todos os povos que não são daquele país ou daquela localidade, eles são perseguidos, eles são vistos com maus olhos, eles são vistos como pessoas que estão se aproveitando ali daquele país e prejudicando o país. Né? Então é um movimento ultranacionalista e xenófobo. Se você não é patriota como eles, né, como eles se enxergavam, você passa a ser visto como um inimigo. Tá? Outra característica é o totalitarismo. Né? São regimes totalitários. Isso quer dizer que o líder desses regimes ele tem total controle, total poder ali, né, sobre o exército, sobre a economia, sobre tudo, né? Ele tem o poder concentrado na mão dele, tá? Outra questão é o militarismo, né? Esses regimes eles são apoiados pelo uso das forças armadas, né? O uso do militarismo aí para chegar ao poder, né? Muitas vezes, né? Aliás, os dois eles vão chegar ao poder à força, né? Eles não vão ser eleitos, né? Então eles vão chegar através com o apoio militar, tomar o poder, né? Outras características dos regimes totalitários aí de extrema direita é o antiliberalismo e o anticomunismo. Né? O anticomunismo, eu já falei para vocês, eles tinham medo ali de que aquela revolução bolchevique que aconteceu lá na Rússia, né, em 1917, se espalhasse e o comunismo se espalhasse pela Europa como um todo. Então eles são anticomunistas, mas eles são também antiliberais. Né? Eles são antiliberalistas porque eles não acreditam que o liberalismo e aquela não intervenção da economia, do Estado na economia, vá funcionar graças à crise de 29. Né? A Alemanha vai entrar numa crise muito grande ali graças à crise de 1929, que é uma crise do liberalismo. Né? Então eles também são antiliberalismo. Então eles querem um poder, o autoritarismo, né? No poder. E aí vai levar aí ao poder essas figuras que nós estamos vendo aí na imagem, né? O Mussolini ali com a mão ao alto e o Adolf Hitler, tá? Outra característica importante aí dos regimes totalitários é o unipartidarismo, ou seja, só tem um partido e aí a perseguição de outros grupos, principalmente os grupos de oposição a esses partidos totalitários. E o culto ao líder. O líder ele é visto como aquele que vai resolver todos os problemas do país, todos os problemas da nação. Né? Então ele é cultuado, né? Ele é levado a uma categoria aí, acima dos homens. Né? Ele é um fenômeno aí. Uso da propaganda governamental e da educação dirigida também é muito importante, porque para fazer
para conseguir o apoio da população, eles vão fazer propaganda desse líder, dessa figura, e vão introduzir aí os ideais, né, seja do nazismo ou do fascismo, nas escolas públicas, né? Então a educação passa a ser já direcionada para que desde crianças, cultuem aí esse líder e o vejam como a solução de todos os problemas, né? E essa propaganda ela é feita não só nas escolas, mas também se utilizando de outros meios, como o cinema, por exemplo, né? E cartazes e tudo mais, tá? Algumas características aí que são específicas de regimes, tá? Que não são de todos os regimes totalitários. Por exemplo, a questão do racismo, né? O nazismo alemão, né, do Hitler, ele vai ter essa característica do racismo, ou seja, da perseguição àqueles que não são os membros da raça alemã. Né? Então todos os que não são da raça alemã, principalmente os judeus, eles vão ser perseguidos, né? Mas não só eles, ciganos, negros, latinos, todos os outros povos vão ser perseguidos aí pelos nazistas numa política extremamente racista. Né? A questão do expansionismo territorial também vai ser uma característica específica do nazismo. Né? Eles tinham a ideia do território do espaço vital, né? Que a Alemanha ela tinha que expandir o seu território para crescer, né? A raça alemã, o povo ariano, né? Que essa é a ideia da raça pura alemã, precisava de um espaço maior para poder se desenvolver, né? Então tem a questão da expansão aí do espaço vital, tá? Que é um conceito muito importante aí no nazismo, tá? Especificamente do nazismo, né? No fascismo italiano a gente não tem essa questão, né? Mas no fascismo italiano nós temos uma característica que é o corporativismo, né? Que é o uso aí, por exemplo, de políticas trabalhistas aí, né? Levando a construção de sindicatos, mas não sindicatos controlados pelos trabalhadores, sim sindicatos controlados pelos patrões. Né? Então eles vinculam aí a questão trabalhista, a questão corporativista aí ao fascismo também, tá? Vamos passar para a análise de como esses grupos chegaram ao poder, como esses partidos totalitários chegaram ao poder? Vamos lá, né? Começando com a Itália, né? O fascismo italiano, tá? O fascismo italiano vem de grupos anticomunistas, né? Chamado Fácios de Combate, que vão começar a surgir ali na Alemanha a partir de 1919, tá? São grupos que vão reprimir movimentos sociais, movimentos populares, movimento dos trabalhadores, movimentos que tinham uma simpatia lá com a Revolução Russa, com o comunismo e tal. Então esses grupos, essas brigadas armadas são formadas, tá? Eles são chamados também de camisas pretas, né? Porque eles tinham uma vestimenta específica, uma farda específica, que era uma camisa preta, como essa aí da figura que a gente pode ver aí na imagem aqui do lado, tá? Eram brigadas armadas, são grupos armados que vão atacar qualquer desses movimentos populares, né? Movimentos ligados aí aos mais pobres ou ligados aos trabalhistas e principalmente movimentos ligados às esquerdas ali, tá? Então esses grupos armados são liderados pelo Benito Mussolini, tá? E com esse medo constante aí de que o comunismo atingisse os países da Europa, né? Lembre-se que quando aconteceu a Revolução Russa e os bolcheviques tomaram o poder lá, eles tomaram a propriedade privada, né? Tomaram as empresas, fizeram tudo fazer parte do Estado, né? Para que a riqueza produzida fosse dividida pelos operariados, né? Aquela ditadura do proletariado. Eles não queriam isso, né? Eles não queriam perder suas propriedades. Então, os grupos mais altos, né? Os empresários, os industriais, os burgueses ali de um modo geral da Alemanha, da Itália, vão financiar esses grupos que vão surgindo aí. Na Alemanha isso vai acontecer também, nós vamos ver mais tarde, tá? E aí esses grupos vão se transformar em um partido, né? Chamado de Partido Nacional Fascista, tá? Por causa do nome lá, Fácil de Combate, que é tipo uma brigada de combate, tá? Então, na década de 20, lá no início da década de 20, surge o Partido Fascista, né, que é formado aí, liderado por esse cara que está aqui, né, que é o Benito Mussolini, o líder do Partido Fascista. O nome fascismo vem dessa imagem que nós estamos vendo aqui ao lado, né, que é como se fosse um machado ali com um feixe de varas, tá? Fácil em italiano quer dizer feixe de varas, tá? O símbolo do fascista, do Partido Fascista
é uma machadinha em volta por um feixe de varas, que era um símbolo lá do Império Romano, lá da Roma Antiga, tá? Que era o instrumento que o oficial de justiça da época lá do Império Romano utilizava, tá? Então eles vão retomar esse símbolo do passado, né? Que era o fácio, esse símbolo que é um machado com feixe de varas ali, e vão ressignificar esse símbolo, tá? Esse feixe de varas ele passa a ser visto como união e força, né? Então são as varas ali todas unidas, amarradas juntos, né? De um machado ali. Então as varas unidas vão ilustrar o povo italiano. O povo italiano tinha que estar todo mundo junto e a machadinha ilustrava o poder do Benito Mussolini ou do comandante, né? E a repressão que ele ia fazer a todos que fossem contra esse movimento. Então, o povo italiano, né, então aquela ideia de nacionalismo, de união dos povos, tal, o povo italiano tinha que se unir para combater os inimigos. E quem que eram os inimigos? Né? Os comunistas, né? Os inimigos eram esses grupos que estavam surgindo lá. Então, a mensagem aí era muito clara. Ou os italianos se uniam e permaneciam fiéis ao Benito Mussolini, que seria o líder, né, responsável pela salvação, é o culto ao líder aí surgindo mais uma vez, né? Ou eles iam ser combatidos e as cabeças iam rolar, né? Por isso que é um machado ali, o símbolo deles, tá? E aí, esse grupo começa, o grupo dos camisas negras e do Partido Fascista começa a crescer, tá? E em 1922 eles fazem uma marcha sobre Roma, tá? Aproximadamente 50 membros aí do Partido Fascista, trajados lá com seus uniformes, como nós podemos ver na imagem aí, eles vão fazer uma marcha lá na cidade de Roma, exigindo a colocação de Mussolini no poder, o líder do partido no poder, tá? E aí aquele movimento foi muito grande, né? Nessa época a Itália tinha um rei, o rei chamado Vítor Emanuel III. Ele vai se sentir pressionado ali, né, com essa demonstração de poder dos fascistas, e aí ele vai nomear o líder dos fascistas, o Benito Mussolini, como primeiro-ministro da Itália, tá? E aí, quando o Benito Mussolini é colocado como primeiro-ministro, ele vai estar inserido ali no poder, ele vai ganhando cada vez mais poder, vai concentrando o poder e vai implantando aos poucos uma ditadura fascista, tá? O nome, ele era chamado de Duce, tá? O Mussolini, que era o grande líder lá deles. E aí em 1929 ele vai fazer uma jogada ali que vai fazer com que o partido fascista ganhe apoio de outros grupos aí, né? Ele vai fazer o Tratado de Latrão e vai criar o Estado do Vaticano, né? Então ele vai vai reconhecer aquelas terras que até então não eram reconhecidas, que como se fossem realmente terras da Igreja Católica. Até então, né, hoje nós sabemos que existe lá dentro de Roma, né, existe um território ali que é um país próprio, chamado de Vaticano, que é o país da Igreja Católica, né, que é as terras da Igreja Católica. Essas terras, né, elas, quem de fato possuía elas, se era a Igreja Católica ou se elas faziam parte da Itália e tudo mais, né, é uma questão que vinha de anos aí, né, e vai ser através do Tratado de Latrão que a Itália vai reconhecer aquelas terras como não sendo delas, mas sim da Igreja Católica, como um país separado. Isso vai fazer com que a Igreja Católica, que tinha muito poder na Itália, né, apoiasse o partido fascista. Afinal, eles deram terra para eles ali, né? Então, eles ganham o apoio dos católicos, né, e vão ganhando apoio aí cada vez um número maior de pessoas. E aí eles começam a perseguir os opositores, aqueles que eram contra eles, principalmente os comunistas, né? E aí eles vão fechar os partidos de oposição, ou aqueles partidos que não concordavam com as ideias deles, porque lembra que uma das características lá dos regimes totalitários é o unipartidarismo. Então eles vão acusando os outros partidos, esse cara aqui é contra nós, não sei o quê, vamos fechar esse partido. E aí eles vão perseguindo, fechando os partidos, até que o partido fascista fique o único partido e o Duce, né, o Mussolini, se torne o grande governante aí da Itália, tá? A ênfase vai ser sempre aí na questão do patriotismo, né? E o partido vai começar a fazer obras públicas para empregar a população, e aí ele vai ganhando apoio da população, né? Vai fazendo incentivo à agricultura, à indústria dos armamentos, à indústria bélica também, tá? E vai também começar a querer conquistar territórios fora ali da Europa, né? No imperialismo, né, que é uma matéria que nós já vimos um pouquinho. Então eles vão invadir a Etiópia, vão invadir outros territórios. Então é aquela ideia de que a Itália estava se recuperando, né, estava se tornando aí uma grande potência graças à liderança
do Mussolini, tá? Aqui nós temos imagens aí, a imagem dessa marcha sobre Roma, lá em 1922, tá? Que aconteceu, com os fascistas todos trajados lá com as camisas negras, né? E mostrando o poder. E foi a partir dessa marcha sobre Roma que o partido fascista ganha cada vez mais poder e vai ser reconhecido aí como o Duce vai ser nomeado ministro lá no governo italiano, tá? E aí, ó, aquela ideia das crianças, né, para criar um homem novo, verdadeiramente fascista, o Estado tomava em suas mãos a formação da juventude. Então, desde pequeno, nas escolas, eles tinham que cultuar o líder, cultuar a ideologia fascista e a ideia do Mussolini. Tá? Então, desde criança, os jovens deveriam pertencer a organizações de tipo militar, então aquela questão da ordem militar, né, das escolas militares, tá? Então tem tudo isso aí, onde os caras vão ser doutrinados e aí eles vão fazer só aquilo que o líder manda, né? A questão da obediência, da disciplina e da veneração pelo líder, que são características. Aí algumas imagens aí mostrando os cartazes feitos, né, como propaganda aí do governo fascista, né? Então no primeiro aqui nós temos lá a juventude fascista, chamando o cara com o uniforme lá dos fascistas e com o tambor, chamando as pessoas a participar do movimento. Na imagem do meio nós temos uma criança e percebam que ela está segurando um bastão, um porrete na mão ali, né? Porque a violência aí é uma característica também dos fascistas, né? De agredir e atacar os opositores. E lá no último cartaz tá falando lá para todos saudarem o Duce, né? O fundador do novo império, né? Então tem essa ideia do império romano, né? Da Itália, de recuperar aquela imagem lá do passado, da antiguidade, sob a liderança do Benito Mussolini, tá? E aqui, né, aquela ideia do culto ao líder. Então, lá, ó, pessoas, né, que todas vão lá seguir ele pode falar o que fosse, as pessoas saudavam e se aglomeravam para ver os discursos dele, né? Então tem toda essa imagem, né? O símbolo é uma questão muito importante, né? A questão do uniforme, né? Das saudações e isso é uma questão muito importante aí da ascensão dos regimes totalitários, tá? Vamos ver como que isso aconteceu na Alemanha. Vimos na Itália, né? E aí o Benito Mussolini assume o poder. Na Alemanha vai acontecer um pouco bem parecido, né? Bem parecido, mas com algumas características específicas. Tá? A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, né, ela era a República de Weimar. Né? Então, foi decidido que a Alemanha seria uma república presidencialista, parlamentarista, né, e liberal. Só que aí a gente tem a crise do liberalismo, a crise de 29, né? E aí a economia alemã começa a ficar em frangalhos, né? Então a gente teve o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial, que impôs à Alemanha aí uma série de condições. Ela teve que devolver os territórios que ela tinha anexado lá desde a sua unificação, né, e os territórios que ela invadiu depois. Ela teve que limitar ali a quantidade do seu exército, né? Ela teve que pagar ali a reconstrução dos países na Europa, né? E aí a economia alemã vai entrando em crise, né? A gente não tem produção industrial porque está tudo destruído, a gente, né, tem uma série de questões que vão levar aí à fome, à miséria e ao desemprego. E vai acontecer nesse momento uma hiperinflação, né? Que vai chegar aí a números extraordinários, né? Nunca visto antes no planeta Terra. O que vai acontecer? Como a Alemanha estava muito endividada, né? E aí pegando empréstimos dos Estados Unidos, tal, e quando os Estados Unidos entra em crise, ele passa a cobrar a Alemanha, os caras vão começar a imprimir dinheiro, e aí esse dinheiro ele vai sendo desvalorizado, né? Então o dinheiro alemão perde valor e com isso eles não conseguem importar nada, né? Eles não conseguem importar produtos industrializados ou até mesmo peças, máquinas, né? Matéria-prima, eles não conseguem fazer nada disso, tá? E aí a gente tem o crescimento de grupos comunistas, né? Os trabalhadores que estavam tendo uma vida péssima ali com essa inflação, com essa hiperinflação, tinham perdido o poder de compra, tinham perdido tudo isso, eles começam a querer a se inspirar no movimento lá russo, no movimento comunista russo, e fazer uma revolta parecida na Alemanha. É claro que isso vai chamar a atenção das classes médias da Alemanha e aí eles vão reagir com o surgimento aí do partido do nazismo, né? Aqui nós temos imagens que mostram muito bem isso, né? O dinheiro perdeu tanto valor que era necessário maços enormes de dinheiro e virou um brinquedo, né? Aquilo não tinha valor nenhum. Então temos crianças fazendo castelinhos ali com
o dinheiro da Alemanha, porque a inflação e a crise aí depois da Primeira Guerra Mundial acabou com o valor do dinheiro alemão. Para vocês terem uma ideia, aquela outra imagem lá está mostrando uma senhora alemã colocando o dinheiro ali para acender o fogo da lareira, para aquecer, porque era mais barato queimar o dinheiro do que comprar a lenha, porque o dinheiro alemão não valia nada nesse período pós Primeira Guerra Mundial. E aí essa crise vai tomar proporções astronômicas, inclusive com desemprego e tudo mais, né? E aí, em 1919, vai ser fundado em uma cervejaria ali na Alemanha um partido, né, chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Ou o Partido Nazista, né? Ele vai ser fundado um grupo inspirado lá nos grupos fascistas da Itália, né? Então ele é um grupo que é anticomunista, né, que prega a violência aí, né, aquele ataque aos grupos populares, né? Lembra que as ideias comunistas estavam começando a chegar ali na Alemanha. Então o grupo surge para combater os comunistas. Então eles são contra os comunistas, tá? E eles se organizam nas SA, as seções de assalto, tá? E eles usam camisas pardas. Também tem a questão do uniforme. Assim como os fascistas usavam camisas negras, os nazistas aí, né, os membros do partido nazista vão usar uma camisa cor parda, tá? E aí eles tinham que ir e atacar os grupos comunistas, os grupos marxistas, né, os estrangeiros, todos aqueles que eram considerados inimigos da nação, inimigos da pátria alemã e responsáveis pela crise que a Alemanha estava. Tá? Esses grupos vão receber apoio da burguesia, né, pelo medo do comunismo. Né? Eles tinham medo lá de perder a propriedade privada, aquelas questões todas. E o símbolo do partido nazista vai ser esse aí, né, que é a suástica, tá? Um símbolo que eles vão reapropriar também aí e vão utilizar e vai mudar totalmente o significado, né? Hoje é um símbolo que tem uma imagem, tem um significado horrível, né? Mas nem sempre foi assim, né? Então eles vão se utilizar desse símbolo e aí forma-se o partido nazista. E aqui nós temos lá os camisas pardas, o uniforme, a bandeira, a questão do símbolo é muito importante, né? Aqui são cartazes aí, né? Mostrando aí, pedindo para que a juventude se filiasse ao partido nazista, né? Mostrando lá as crianças, né? Mostrando ali toda a questão aí do simbolismo dos nazistas. Né? Eles também usavam da propaganda. Lembra lá das características dos regimes totalitários, tá? Um dos líderes desse partido vai ser esse cara aí, que vocês conhecem bem, aí, né, o Adolf Hitler. Ele falava muito bem, ele tinha o dom da oração muito bem, e aí ele começa a fazer discursos, o partido ainda era muito pequeno, né, o partido nazista ainda era muito pequeno, mas ele começa a fazer discursos cada vez maiores, vai ganhando importância, foi ele que criou o símbolo, né, a questão da suástica, ele começa a trabalhar com essa questão simbólica, e ele vai se tornando cada vez mais um líder importante dentro do partido nazista. Né? E aí, depois de 2 anos de fazer parte ali do partido, ele vai acabar se tornando uma liderança, ele se torna o chefe supremo do partido nazista, mas o partido ainda não conseguia ter um resultado em eleições que fosse satisfatório. Assim como os fascistas não tiveram resultados satisfatórios em eleição lá na Itália, né, e tomaram o poder à força com a marcha sobre Roma, os nazistas vão fazer a mesma coisa, tá? Eles vão tentar dar um golpe. Em 1923 vai ser o Putsch de Munique, quando os nazistas, liderados por Hitler, tentam tomar o poder à força, né? Mas esse golpe ele fracassa. E aí, quando esse golpe fracassa, o Hitler é preso. E quando ele vai preso, ele fica 8 meses preso, ele escreve um livro, né? Um livro chamado Mein Kampf, que é Minha Luta, né? Onde ele vai estabelecer todos os princípios ali que vão orientar o nazismo, né? Então, a teoria de cunho racista, né, a questão da unificação do povo alemão, né, ele falava que o povo alemão era descendente dos arianos, né, que era raça pura, e todos aqueles que não eram arianos, né, eram inimigos do povo alemão, e aí ele começa essas ideias aí, né, a teoria do espaço vital, né, da superioridade racial ariana, ele começa com essas ideias e escolhe como inimigo ali principalmente todos os estrangeiros de modo geral, mas principalmente os judeus. Né? Então esse antissemitismo, ou seja, antipovos semitas, no caso os judeus, a ideia do espaço vital, que a Alemanha tinha que expandir as fronteiras, e aí essas ideias começam a ir contra as
restrições lá que foram impostas à Alemanha ao Tratado de Versalhes, e essas ideias racistas aí começam a se espalhar, tá? Com a crise de 29, com a crise alemã, esses ideais aí de que o povo alemão tinha que se unir, que eles eram superiores e que os judeus é que estavam atrapalhando a economia alemã, tudo isso começa a ganhar popularidade cada vez maior, né? E aí o partido nazista consegue conquistar, na eleição de 1932, eleger 1/3 do parlamento alemão, né, chamado de Reichstag, tá? E o Hitler ele vai ser nomeado chanceler em 1933, né, pelo presidente da Alemanha chamado de Hindenburg. Né? O Hindenburg nomeia ele como chanceler porque o partido estava ganhando popularidade. Assim como aconteceu na Itália lá com o Mussolini, né? Tão lembrado, né? Então, aqui temos algumas imagens aí dessa propaganda dos nazistas, né, do partido nazista. Então, falando aqui, ó, essa primeira imagem está escrito ali, né, o judeu, né? Então, o judeu sendo mostrado ali como uma figura, né, gorda, tal. Lembre-se que a Alemanha está em crise, né? O pessoal está passando fome, dificuldade. Então, ele mostra como o judeu como rico, é ele que está por trás ali, sendo defendido pela Rússia comunista, pela União Soviética, no caso, pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, e ele é o inimigo do povo alemão. Né? Então, as minorias, os outros grupos são tratados de maneira caricata. Né? A gente pode ver aí nos outros cartazes ali, né, os negros sendo mostrados ali como primatas, né, e o judeu ali também caracterizado como um monstro, né. Então eles vão perseguindo as minorias e vão jogando aquela ideia de que o povo alemão tinha que se unir para combater os inimigos estrangeiros. Isso vai ser a ideologia dos nazistas, tá? E aí o que vai acontecer? O parlamento alemão vai pegar fogo. Tá? Vai ter um incêndio no parlamento alemão que foi feito pelos nazistas. Né? Foi um plano dos nazistas, eles colocam fogo no próprio parlamento para culpar os comunistas. Né? Então eles vão atribuir o incêndio aos comunistas, na verdade foram os próprios nazistas que botaram fogo, depois isso foi provado, mas eles colocam a culpa nos comunistas. E aí isso é a desculpa para perseguir os comunistas, como se eles fossem terroristas, né? E aí esses grupos vão sendo perseguidos, começam a ser presos, começam a ser mortos, né? E aí os nazistas vão ganhando cada vez mais poder, até que com a morte do presidente Hindenburg, o Hitler ele vai ser nomeado Führer, né, que era o guia do povo e o imperador da Alemanha, e ele começa o Terceiro Reich, que é o terceiro império. Né? Falava que tinha que ser um império do povo alemão. A partir de 1934, 33, 34 ali, o Hitler então assume o poder na Alemanha, né? Lembrando que ele não foi eleito, tá? Ele também assume o poder e aí a Alemanha passa a ser um estado nazista. Né? Aqui nós temos a imagem aí do Hitler sendo saudado ali pelos militares, né? E todos eles organizados. Aquela ideia da ordem, da obediência está bem aí retratada nessa imagem. Tá? E aí o que acontece quando começa o governo dos nazistas? Depois nós vamos ver a Segunda Guerra especificamente à frente. Mas só para a gente ter uma ideia, o governo nazista, depois que ele é eleito, depois que Hitler se torna um imperador, né, o Führer, né, ele começa a pôr em prática aquelas ideias dele. Né? Então a ideologia nazista ela vai culpar aí os povos estrangeiros, especialmente os judeus, pela crise que a Alemanha vivia. Né? Então ele vai começar aquela ideia da união do povo alemão, e todos que não eram descendentes dos arianos, da Alemanha, né, pura, aí, vamos chamar assim, vão começar a ser perseguidos. Então ele vai perseguir judeus, né? Depois ele vai perseguir outros grupos aí, como os ciganos, os homossexuais, os negros, todos aqueles que não eram o ideal que eles queriam, passam a ser perseguidos, chamados de inimigos. Então essa é uma característica também dos regimes totalitários, né? Você escolher um inimigo, né? E aí pelo combate a esse inimigo você unifica o povo ali, né? Então lá na Itália, né, o inimigo era o comunista. Né? Então, vamos nos unir porque o perigo do comunista está aí. Né? Agora você escolhe outro, na Alemanha é escolhido outro inimigo. O inimigo é o judeu. Então, o povo alemão tem que se unir contra o judeu. E aí eles vão progressivamente retirando os direitos do povo judeu. Né? Eles começam a ser atacados, eles começam a ter que ser marcados, né, a usar uma estrela aqui
no braço, né, nas roupas, e aí eles começam a ser excluídos, eles vão ser colocados nos guetos e depois vão ser levados para os campos de concentração. O que é o campo de concentração? É um local de trabalho forçado, né, onde eles passavam fome, passavam frio e tinham que trabalhar ali forçosamente, tá? A princípio, esses campos de concentração ainda não eram, não tinham plano de extermínio, mas na Segunda Guerra Mundial vai ser adotado aí a ideia, a solução final do Hitler, que era exterminar todos os judeus, e aí a política de extermínio começa, levando ao chamado Holocausto, onde morreram aproximadamente 6 milhões de judeus, foram cruelmente assassinados pelos nazistas, tá? Por que o povo não resistia, né? Porque os nazistas usavam da força, da violência, né? Matavam, dava tiro na hora, tal, prendia e tudo mais. Então eles foram coagidos aí e foram perseguidos. E tinha também essa ideia de que tinha um outro inimigo, né? Está se combatendo o inimigo, né? Então tem toda essa ideologia nazista aí que vai ser responsável pela ascensão aí desse regime terrível que levou à morte aí de milhões de pessoas, tá ok? Depois nós vamos falar mais, vamos adentrar mais aí a questão da Segunda Guerra Mundial, tá? Especificamente. Aqui, turma, opa, de lá de cá. Aqui nós temos o nosso canal. Assinem o nosso canal, lá inscrevam-se no nosso canal, curtam os vídeos, é muito importante vocês curtirem os vídeos, tá? Comenta lá para eu saber que vocês assistiram. Assina lá o sininho, né? Toca lá clica lá no sininho para vocês receberem sempre que os vídeos foram postados. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre, vamos voltar um pouco nos temas, vamos falar um pouquinho sobre a questão do imperialismo, né? Porque as teorias racistas aí, essas dos judeus, né, do antissemitismo e da ideia de superioridade alemã, vem um pouco dessa questão do imperialismo. Então nós vamos voltar no tema do imperialismo, falar mais um pouquinho sobre a questão do darwinismo social, para que depois na frente nós possamos falar especificamente de Segunda Guerra Mundial. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam as atividades do PET, tá? E voltamos semana que vem. Um abraço e até mais.